Você sabe o que vai no projeto de um hospital, no projeto elétrico e de cabeamento estruturado de um hospital, de uma clínica de imagem? Essa série de vídeos que eu vou começar com esse vídeo de hoje vai falar sobre isso, sobre que pontos elétricos que vão, que normas que você tem que seguir, que tomadas que você vai colocar, que tipo de equipamentos você vai instalar, que tipo de sistemas elétricos de aterramento que você vai precisar colocar. Vou falar sobre tudo isso e muito mais. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Wandowski, sou engenheiro eletricista, trabalho aí há mais de 13 anos com projetos e obras elétricas. Nesse meio tempo, eu já fiz alguns hospitais, clínicas de imagem, clínicas de odontologia, já fiz projetos de hospitais públicos e privados, já fiz hemodinâmica, tomografia, ressonância, agência transfusional, sistema de para-raios. Então, tudo que você possa imaginar que tenha em um hospital, em algum momento da minha vida, em obras, eu trabalhei. Eu diria que eu não sou especialista em projetos de hospitais, mas eu sou especialista em obras. Então, o conteúdo desse vídeo é muito voltado a obras, mas serve para você aí, técnico em elétrica ou eletricista que está fazendo, quem sabe, aí uma obra de hospital, ou você é engenheiro eletricista que está fazendo um projeto de um hospital, ou também arquiteto, ou quem sabe, quem está trabalhando aí dentro do hospital e precisa saber se foram deixados os pontos corretos. Por exemplo, será que precisa do Wi-Fi em todos os quartos? Será que precisa de cabeamento estruturado para régua? Será que a tomada do raio-x vai aguentar sem ser uma tomada diferente ou não? Será que o tipo de iluminação está certo? Tudo isso que eu vou responder. Então, o que me motivou a fazer esse vídeo é porque eu estou com 2 projetos de hospitais aqui no escritório e eu vou ter que pesquisar tudo de volta sobre como projeta o hospital, as normas, no caso, porque eu sou, como eu disse, um engenheiro de obra e não um engenheiro especificamente do hospital. Então, sempre quando a gente faz um hospital novo ou uma clínica nova, eu preciso rever isso daí. Eu comecei fazendo um arquivo para o meu cliente falando sobre os principais pontos em um quarto de UTI. Eu comecei com essa parte do projeto, posteriormente eu vou fazer o restante, mas eu mandei esse arquivo para o cliente e eu vou começar essa série de vídeos sobre engenharia clínica. Eu vou começar falando sobre essa planta que eu mandei para o cliente. Eu vou abrir um conhecimento que eu acredito que você não vai encontrar dessa forma na internet. Se você quiser fazer uma parceria comigo sobre projetos, sobre obra ou sobre assessoria nessa área hospitalar, pode entrar em contato com isaías@ivm.eng.br, que eu vou ter o prazer de conversar com você e a gente alinhar um serviço junto. Tenho certeza disso. Como funciona a dinâmica de um projeto aí para hospital? Funciona da seguinte maneira. Existem algumas normas, além da 5410, que precisam ser seguidas para que seja feito um projeto aí condizente com o que um hospital precisa. Dentre as principais está o RDC número 50 da Anvisa. Essa norma ela é extremamente importante para as instalações em geral, em hospitais. Então, para eu poder fazer o projeto do hospital, eu preciso seguir ela. Eu, inclusive, vou fazer uma série de vídeos sobre essa norma. Também preciso seguir a 13534, que são instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde, requisitos de segurança. E eu também preciso seguir a NBR IEC 60601-1. Essas 3 normas, elas regem basicamente quase todas as instalações aí hospitalares, tirando a parte de muito equipamentos. Então, eu preciso dessas 3 normas para me basear para fazer esse projeto. Eu vou falar sobre essas 3 normas no futuro, esse está sendo o primeiro vídeo, mas eu vou falar sobre elas especificamente conforme for dando tempo. Mas são elas que você é obrigado a seguir. Se você não seguir, e existem coisas aqui que pesam na definição, e eu já vi muitos engenheiros não seguirem, isso pode complicar a tua vida. Por exemplo, um paciente passa mal, vier a óbito ou der algum tipo de problema no hospital, quem vai ser responsabilizado é o engenheiro eletricista que assinou embaixo, ou o técnico que assinou embaixo. Então, vocês têm que tomar cuidado, você precisa seguir essas 3 normas. Então, como que eu começo um projeto? Eu começo com a discussão geral sobre os itens em geral dessa obra. Então, que tipo de iluminação, que tipo de tomada, como que funciona a parte de distribuição de circuitos. Eu começo definindo isso, uma base, e daí eu volto para essas normas e eu especifico para ver se está de acordo com todas elas. Então, eu começo dando uma sugestão para o cliente e depois eu vou aprimorando esse projeto. Vocês vão ver esse projeto sendo feito, então ele vai ser, eu não vou mostrar todo ele, né? Mas ele vai sendo aprimorado conforme for passando o tempo. Então, eu vou mostrar a planta aqui, vocês estão vendo, eu estou vendo ela aqui também,
E essa planta eu fiz como um modelo base e mandei para esse cliente. Ainda estão faltando, inclusive, algumas coisas aqui que eu vou comentar o que está faltando, mas é um modelo base que eu mandei para o cliente para ver se ele aprova esse padrão aqui. Então, o que eu tenho numa sala de UTI, num quarto de UTI? Vamos começar com a iluminação. A iluminação, o que eu diria? Primeira coisa, evite luminárias muito complexas de montagem, muito decorativas. Não é o local. Nesse caso, estou indicando uma luminária de embutir, tipo painel LED, mais simplesinho, que é fácil de manutenção. Você despluga uma e pluga a outra. É o modelo mais, digamos, plug and play que poderia ter. Então é esse modelo que eu estou indicando aqui. Eu não indico aqui aquele tipo de luminária para 2 lâmpadas LED, ou o mesmo painelzinho menor. Eu prefiro uma luminária mais comprida que eu consiga espalhar melhor a iluminação. É uma preferência minha, isso daqui às vezes é indicado até pelo arquiteto, então é uma decisão que nem sempre cabe a mim, mas nesse projeto, como uma ideia inicial, eu estou indicando esse tipo de luminária. Além dessa iluminação, eu tenho outros 2 tipos de iluminação. O primeiro é a iluminação para o acompanhante. Se for UTI, provavelmente ele não vai virar à noite ali, mas ele vai ficar algum tempo e, dependendo da situação do paciente, você não vai acender todas as luzes. A gente costuma colocar uma arandela acima da cabeça do acompanhante ou ao lado, depende do layout, com um facho para baixo, para iluminar apenas a área do acompanhante. Então, eu não incomodo tanto o paciente e eu tenho essa possibilidade. Outra coisa que eu deixei indicado no projeto ali também nessa área é a utilização de dimmer, que é para você poder pegar e regular a potência e a iluminação dessa luminária. Por que eu não coloquei o dimmer também na iluminação geral? Eu não coloquei porque a parte da iluminação geral tem que ser algo mais na mão, tem que ser algo que a pessoa chegue, ligue e acabou. Eu não posso dificultar muito o uso da pessoa. Então é por isso que a utilização ainda da iluminação geral é com interruptor. Eu poderia dimmerizar? Poderia, mas eu não vejo como sendo algo fácil de mexer lá na hora, sabe? Então, imagine uma emergência, você como médico, precisa pegar e ligar a luz rápido, ali como enfermeiro, precisa ligar rápido a luz, e tem que ficar rodando ali para achar a iluminação adequada. Não é na mão, por isso que a iluminação do quarto em si é uma iluminação extremamente simples. Além disso, é interessante colocar uma iluminação na barra de gases, na régua de gases ou acima da régua. Aqui eu estou colocando como sugestão eles colocarem na régua de gases um ponto de iluminação acionando na própria régua de gases. Esse ponto depende do hospital, depende da forma como eles já fazem lá, de decisão, mas é interessante ter esse ponto também, ou na régua ou acima. Por isso que eu estou indicando ali aquele ponto de iluminação. Eu tenho o último ponto de iluminação que eu vou conversar no quarto, que é o balizador. O balizador é uma luz de caminhada, uma luz de vigia, que a gente chama. É uma luz indireta, no caso aqui ela fica do lado do chão, que é só para não deixar totalmente no breu. É uma luz que ela vai ter aqui e vai ter no corredor, ela vai ser acionada por um interruptor na central de enfermagem, e a função dela é não deixar um breu no hospital inteiro. Claro, dependendo da opção aqui, eles podem e provavelmente vão deixar a iluminação de corredor ligada, mas eu já tive casos em que UTI, em que você deixava tudo o mínimo possível ligado. Então, por isso que tem essa luz e ela não pode ser desligada pelo paciente, ela precisa ser desligada na central de enfermagem. Então, a parte de iluminação, para ficar bem completinho, é isso. Daí a gente vai para a parte de tomadas. O que eu tenho de tomada? Eu tenho ponto de tomada para TV. Esse ponto ele pode ser tanto na TV quando ela é na parede, no caso aqui, né? Então essa tomada ela vai ficar, a TV vai ficar mais ou menos ali a 2 metros de altura. A pessoa está deitada, está assistindo a TV alta. A TV ela não é baixa. Lembrando que a TV não pode também ficar a 1,30 porque vai atrapalhar a movimentação do médico e dos enfermeiros. Além disso, eu vou ter um ponto de tomada baixa. Uso em geral, a gente sempre deixa, nesse caso aqui, em hospitais, uma 127 e uma 220, em circuitos separados, disjuntores separados. Eu tenho outra tomada junto com o dimmer, ali do controle de iluminação da pessoa que está acompanhando o paciente, para a pessoa poder carregar um celular ou ligar um notebook, alguma coisa que ela precise ali. Então eu tenho uma tomada para o uso dela. E eu vou ter também uma tomada exclusiva para raio-x portátil. Então é muito comum nessas UTIs, nesses hospitais,
o pessoal ter um raio-x portátil para atendimento ali na hora, ou algum equipamento mesmo mais potente que ele precise na hora. Então a gente vai ter um sistema próprio de tomadas para esse uso, que é diferente das tomadas gerais. É uma tomada preparada, no caso aqui 20 amperes, para uso do raio-x. Então eu tenho essa tomada aqui, ela vai ser devidamente identificada lá, uma tomada média para esse uso. E daí eu tenho também, é claro, a tomada da régua de gases. Então na régua de gases eu vou ter, além do ponto de iluminação, ou acima, né, eu tenho que ter tomadas. Essa quantidade de tomadas é variável de acordo com o hospital. O que eu vou deixar aqui de ponto é 2 pontos, um 127 e um 220. Esses 2 pontos eles vão ter que ser definidos posteriormente, se vão virar 4, 5, 10 tomadas, vai depender de acordo com o cliente, no caso o hospital. E daí nós entramos no último assunto da parte de tomadas, que é separado, eu nem passei isso aqui ainda para o cliente, mas vai ser, que é o sistema IT médico. Então, UTIs, hemodinâmicas, salas de cirurgia, elas precisam de um sistema de tomadas diferente dos sistemas de tomadas comum. Se você desativa um disjuntor, aí fecha um curto e desativa aquele disjuntor, pode fazer uma pessoa virar óbito. Então, você tem que tomar cuidado que áreas aí de emergência, de urgência, elas não têm tomadas comuns. Então, naquela régua de tomadas que eu coloquei para vocês, eu vou ter essas tomadas do sistema IT médico. Esse sistema, caso venha dar algum tipo de curto, falha, ele não desativa, ele mantém a tomada, ele corta aquela tomada, mas ele mantém as demais funcionando e emite um alerta na central de enfermagem falando que há um problema no sistema. Isso é muito importante e é obrigatório, e eu vejo que é um item muito negligenciado por quase todo mundo. Por quê? Porque é caro. Então vocês vão ver eu falando também sobre esse sistema IT médico que é obrigatório em várias áreas. Então quando eu chegar nesse momento, me acompanhe, se inscreva no canal porque eu vou falar sobre o IT médico. Mas no caso aqui da sala da UTI, vai ter, beleza? E daí eu tenho a parte de rede. O que eu tenho de rede ali? Eu tenho um ponto de access point ou Wi-Fi. Esse ponto é uma das coisas que pode diferenciar ou não, talvez um hospital mais caro de um hospital mais barato, que nesse caso aqui a gente está sugerindo um ponto de Wi-Fi por quarto. Claro, não vai colocar o sistema de access point mais avançado do mundo, não é. É um sistema simples, é um access point dos mais baratos, mas a gente prioriza a qualidade ali, no caso desse tipo de UTI, né? Para ter um ponto por quarto, ou, dependendo do projeto aqui, a gente vai colocar um ponto a cada 2, 3 quartos. Isso vai ser variável, ainda vai ser discutido. Aqui eu estou indicando um ponto por quarto para começar a conversa com o meu cliente. Além desse ponto, eu tenho um ponto para TV. O ideal sempre é cabear a TV. Então eu vou ter esse ponto de rede. Além, aqui que eu não estou indicando, mas a gente vai ter também, a gente vai ter um cabo de TV mesmo, de TV a cabo ligando nessa TV, porque pode ser que o hospital não tenha TV a cabo, mas pode ser que ele tenha. Então, junto com esse pontinho de rede que vocês estão vendo aí, eu vou colocar posteriormente um ponto de TV também. E eu vou ter, além disso, o que eu não indiquei aqui ainda, como eu disse, a gente está projetando, eu vou mostrar toda essa dinâmica para vocês como é que funciona, eu vou ter o ponto de rede na régua de gases. Esse ponto depende do hospital. Eu já tive hospitais que me pediram 4 pontos de rede ali. Eu já tive hospitais que não pediram nenhum. Vai depender do cliente. Então eu vou passar para o hospital e ele vai me dizer se eu preciso. Por que precisa ter ponto de rede? Tem equipamentos ali de monitoramento da pessoa, do paciente, que necessitam de pontos de rede físicos. Além disso, outro item que eu ainda não defini aqui, por isso que não está no projeto, é a parte de chamada de enfermagem. A gente tem hoje chamadas sem fio e com fio. Aqui quem vai definir isso vai ser o hospital que está sendo atendido para me dizer o que eles têm de tecnologia lá. Mas, por base, a chamada de enfermagem com fio é mais confiável. Tudo com fio, eu levo isso como quem faz obra, né? É mais confiável. Então eu iria sugerir para o hospital utilizar um sistema de chamada de enfermagem com fio. Ou seja, eu tenho um botão ou um equipamento de chamada de enfermagem no leito da cama e outro que é a central que vai estar na central de enfermagem lá. Então lá vão ter todos os quartos e daí a pessoa sabe quem está chamando. Então é muito importante eu ter isso daqui, beleza? Então por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.